identificar primeiro, né? Pode começar. Eu sou Sebastião Silva de Souza. Eu sou nascido em Perus. Eu tenho 79 anos de idade, vivido em Perus. Casado, pai de 6 filhos, tenho netos, bisnetos. Eu estudei na primeira escola agrupada de Perus, que está lá ainda, se acabando com o tempo, lá na Crispim do Amaral. Tem gente morando lá. Eu estudei lá. E eu só tenho os 4 anos primários só. Já depois de muitos anos é que eu fiz um supletivo para completar o primeiro grau. Porque aquele tempo era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 4º ano. Depois do 4º ano você ia para o ginásio. Eu não fiz ginásio, não fiz nada, né? Então, depois de muito tempo, eu fui completar o primeiro grau. Então, eu sou semi-analfabeto, só tenho o primeiro grau completo só, né? E eu vi Perus, eu cresci acompanhando o crescimento de Perus também, né? Quando eu nasci, em 1933, meu pai trabalhava na fábrica de cimento. E depois eu cresci, e quando terminei o tempo da escola eu fui trabalhar e de repente eu entrei em 1961, entrei na fábrica de cimento, trabalhar na fábrica de cimento. 61? 61. Um ano antes da greve de 7 anos. Um ano antes. 7 meses antes da greve. E quando a greve começou em maio, 14 de maio de 62, né? Eu faria em julho, eu iria completar 7 meses de casa. Então essa greve foi resultado de que o Abdala nunca foi flor que se cheirasse, nunca gostou de pagar ninguém, sempre gostou de enrolar os outros, viu? E aí tem aquela história, por isso que eu falei para vocês que eu quero ouvir primeiro o que as pessoas que antes de mim falaram da greve, porque eu tenho o que eu vivi, o que eu sei disso, né? E essa greve, para mim, participar de uma greve foi uma coisa totalmente nova. Porque eu tinha trabalhado 9, quase 10 anos numa casa de comércio, né? E era aquele tipo de casa assim que eles diziam que eu era o filho, era como se fosse filho da casa, né? Então eu entrava pela porta da frente, saía pela porta dos fundos, eu comia, eu tomava café, eu dormia lá se quisesse, né? Tinha muita liberdade, né? E aí eu saí dessa firma e fui para a fábrica, né? Por que razão? Motivo? Que eu saí dessa firma? Porque é aquele tipo de coisa, quando você... eu não tinha malícia de perceber que patrão dá tapinha nas suas costas e falar que você é considerado filho da casa, tem um fundo, é um escravo dentro da família. E principalmente, embora eles nunca deixassem transparecer assim abertamente, existe a discriminação racial. É um negro que nós acabamos de criar, se bem que eu sempre trabalhei, fiz jus ao salário que eu ganhava, né? E que então não passava de um subalterno mesmo, né? E antes de eu sair de lá,
Houve a greve de 46 dias da fábrica de cimento. Sim, foi por 40%. Em 1958. E as assembleias do sindicato, porque o sindicato não tinha sede, as assembleias eram na Praça Inácia Dias, lá embaixo, do lado de baixo da linha. E o estabelecimento que eu trabalhava era de frente, era bem na praça mesmo. Então eu ouvia tudo que os meus patrões falavam sobre o grevista e sobre a fábrica e sobre o sindicato. Que o pessoal do sindicato eram comunistas. Naquele tempo era era na moda, né? Falar que o cara era comunista já era motivo para, né? Dentro da própria igreja você falava de um cara comunista, já era para manter distância, porque era um cara perigoso, né? No sentido deles. E então, eles tinham esse negócio. Eles falavam miséria, né? O advogado do sindicato, então, meu Deus do céu, eles tinham vontade de fazer ele picadinho e comer. O Mário? Mário Carvalho de Jesus, né? E o pessoal da direção do sindicato, então, era tudo arruaceiro, comunista e coisas mais. Mas falavam até do Mário na igreja, que ele era da igreja, não é? O Mário era católico, praticante da igreja. E as pessoas que criticavam, que xingavam, que amaldiçoavam o Mário, eram também católicos de ir à missa todo domingo. Viu? Nossa, que... Né? E então o Abdala era um santo, né? Que não devia nada para ninguém, que não cometia injustiça. E nós, os trabalhadores, o advogado do sindicato era um arruaceiro, comunista e tal, a direção do sindicato eram outros, e na cabeça deles não era que nós, trabalhadores, sentimos necessidade de pleitear melhorias para cada um trabalhador, melhoria de salário e tudo, né? Eles achavam que era o pessoal do sindicato que enfiava na cabeça da gente e obrigou a gente a ir para a greve. E não foi assim. Uhum. Foi decidido em assembleia, né? O sindicato apresentou a pauta de reivindicações para o Abdala, deu o prazo para ele responder, né? Não houve resposta e a diretoria nas assembleias avisando. Então, a pauta do sindicato é essa, que nós estamos pleiteando para todo mundo, é isso, né? O prazo é X, até agora ele não deu. Quando chegou no prazo final, só tem uma saída aí. Patrão só se incomoda quando vê máquina parada. Aí quando a gente cruzar os braços, ele vai se importar. E foi o que aconteceu. Isso em 62. 62. Na greve de 46 dias, você não participou, né? Não, 46 dias eu não trabalhava na fábrica ainda. Mas eu acompanhei, porque tinha um irmão que trabalhava na fábrica, né? E então foi o piquete piquete de greve foi feito onde é o refeitório da fábrica. Então lá ficava queixada, os grevistas, polícia. A polícia foi o primeiro que chegou na firma, né? Cuidar do patrimônio. Então, jogava assim na mesa, se distraía lá, a polícia com grevista. Na maior amizade lá dentro, na primeira greve. Nossa, que interessante. É. Já na segunda foi justamente o oposto, né? Na segunda já foi o oposto, por quê? Porque veio muito mais polícia e muito mais violenta. Em 64 veio a ditadura militar. É.